Gente, essa é a nossa segunda e última aula sobre esse conteúdo, sobre o reino Monera. Aqui a gente vai ver um pouquinho como que esses organismos se reproduzem, como que eles se alimentam, como que eles respiram, se eles respiram ou não. E a gente vai ver algumas outras características desse conjunto de funções que a gente chama de metabolismo, tá bom? Quando eu estou falando esses organismos do reino Monera, quem são esses organismos? A gente tem que sempre lembrar que são as bactérias. E quando a gente fala que as bactérias fazem parte do reino Monera, a gente está falando que os organismos procariontes que a gente conhece faz parte do reino Monera. Ou seja, a gente nunca pode esquecer que as bactérias são organismos procariontes, aquelas células mais basais, tá? A gente estava vendo aqui, então, algumas características comuns e eu trouxe para vocês o desenho aqui, a ilustração de uma célula procarionte, para a gente nunca esquecer que é essa célula um pouquinho mais simples, menos complexa, que não tem núcleo, tá? Muito importante isso no reino Monera. Outras coisas bastante importantes também é que as bactérias elas são sempre unicelulares, ou seja, o organismo completo é uma célula procarionte. Elas podem viver, então, isoladamente, ou seja, uma única célula, ou em colônias. Essas colônias, elas não caracterizam um grande organismo, então, por exemplo, uma bactéria, com outra, formando ali 10 células procariontes, por exemplo, juntas, não formam um organismo de 10 células, mas formam uma colônia de 10 bactérias juntas, tá bom? Então, não é um organismo multicelular. As bactérias são sempre formadas por uma única célula e elas podem viver juntinhas em colônias. Aí a gente estava vendo também nos vídeos anteriores, que eu passei essas características comuns, esses itens aqui. Então, eles podem ser heterotróficos ou autotróficos, podem possuir plasmídios e cápsula bacteriana. E é aqui nesse vídeo que a gente vai entender a função de tudo isso, tá? O que tudo isso quer dizer. Então, vamos lá. Para a gente entender tudo isso, a gente vai falar de algumas funções das bactérias. Então, como que elas respiram, como que elas se alimentam, como que elas se reproduzem. E tudo isso, quando a gente fala dessas funções, a gente está falando do metabolismo de um organismo, no caso das bactérias. E aí, para vocês entenderem, o metabolismo é um conjunto de reações bioquímicas, ou seja, que faz parte de reações químicas dentro de um organismo, dentro aqui da biologia, da nossa biologia, que controla a síntese e a degradação de substâncias nos organismos. Então, a gente vai produzir, as bactérias, os animais, os vegetais, todos os seres vivos vão sintetizar, ou seja, vão produzir algumas substâncias e vão degradar outras. E tudo isso é chamado de metabolismo das bactérias. Quando a gente se alimenta, a gente vai lá e come, não sei, um prato de arroz e feijão. O que vai acontecer? A gente vai degradar aquele arroz e feijão, mas a gente vai sintetizar proteínas e a gente vai receber os nutrientes ali dessa comida para que a gente consiga sintetizar outras coisas. Então, quando a gente está fazendo isso, a gente está falando de metabolismo. Da mesma forma, quando a gente não respira oxigênio e solta gás carbônico, é porque acontecem algumas reações químicas dentro do nosso corpo para que essa transformação aí de gases aconteça, tá? Ou essa troca de gases aconteça. Então, quando a gente está falando de metabolismo, a gente está falando de como acontecem essas funções. E aí a gente pode falar disso na gente, nos seres humanos, que é muito mais fácil para vocês entenderem, mas a gente também pode falar isso das bactérias e de todos os seres vivos, tá bom? Então, nesse vídeo, falando de reino Monera, a gente vai falar do metabolismo da respiração aqui nas bactérias. Então, existem 3 tipos de metabolismo de respiração no reino Monera. O primeiro tipo são as bactérias aeróbicas, tá? O que significa que elas são aeróbicas? Aero vem de ar, certo? Então, essas bactérias, elas vivem ou só sobrevivem com o ar, com o oxigênio. Então, vamos pensar que elas são semelhantes a gente. A gente só vive se a gente respira, né? Se a gente respira o oxigênio aqui, a gente precisa de oxigênio para viver. E as bactérias aeróbicas são a mesma coisa.
Mas existem outros dois tipos, que são as bactérias anaeróbicas estritas e as facultativas. Quando elas são anaeróbicas, isso quer dizer, olha a diferença, uma é aeróbica e a outra anaeróbica. Esse na quer dizer não. Então, esse anaeróbica quer dizer que elas não precisam de oxigênio. E quando elas são estritas, elas só sobrevivem sem oxigênio. Se elas estiverem num local que possua oxigênio, elas morrem, porque para esse tipo de bactéria, as moléculas de oxigênio, o oxigênio é tóxico, tá bom? Então, elas fazem um outro tipo de reação química, que é chamado de fermentação. Então, as aeróbicas respiram, é como a gente conhece, troca de gases oxigênio e gás carbônico, tá? Como a gente faz. Mas anaeróbicas estritas, elas fermentam, e a gente já vai entender. Existem também as anaeróbicas facultativas, ou seja, as estritas morrem se tiver oxigênio. E as anaeróbicas facultativas, se tiver oxigênio, elas respiram, ótimo. Se não tiver oxigênio, elas fermentam, e ótimo também. Elas vivem nesses dois tipos de ambientes, tá bom? Beleza, agora o que é essa fermentação ou respiração que a gente estava falando? Eu trouxe aqui para vocês de um modo muito simplificado, porque vocês vão ver posteriormente todas as reações químicas que acontecem, mas é muito importante a gente entender qual que é, vamos dizer assim, o objetivo de fermentar ou respirar. A gente precisa, para fazer qualquer tipo de reação química no nosso corpo, a gente precisa ter energia para isso, né? É por isso que a gente come, porque a gente retira a energia do alimento. Beleza, essa energia que a gente retira do alimento pode ser, por exemplo, um açúcar. E esse açúcar é chamado de glicose, tá? E da glicose a gente consegue, então, respirar e as bactérias, por exemplo, conseguem fermentar. E aí, essas reações químicas geram alguns produtos que são bastante importantes. Então, quando a gente está falando de respiração, ou seja, que envolve o oxigênio, a glicose, ela vai, ou seja, a energia, ela vai estar ali para ajudar o metabolismo a formar água, a formar calor, a formar mais energia ainda e também forma gás carbônico. Por isso que o oxigênio entra, a gente inspira oxigênio e quando a gente expira, sai, o ar sai em forma de gás carbônico, porque aconteceram algumas reações químicas aqui dentro e os produtos foram esse, tá? Quando a gente está falando de fermentação alcoólica, os produtos, olha como são diferentes. Da energia aqui, da glicose, do açúcar, pode ser formado um tipo de álcool, que é o etanol, forma também calor, forma energia e forma gás carbônico. Beleza. Mas olha que interessante, enquanto as que respiram soltam água, certo? Vapor d'água, a fermentação alcoólica vai gerar álcool. Isso é muito importante. Por quê? Pensando, por exemplo, na utilização das bactérias para a gente, para os seres humanos, olha tudo que a gente tem aqui, como tudo isso que a gente tem produzido com a ajuda das bactérias. Claro que não é a função delas produzir alimento para a gente, produzir alimentos e outros tipos de produtos para a gente, mas é bastante importante a gente lembrar que a fermentação gera esse tipo de produtos, tá bom? Mas para as bactérias o que elas estão fazendo é apenas respirar ou apenas, no caso, fermentar, tá bom? Elas estão vivendo a vidinha delas. Beleza, então a gente já viu como elas respiram ou como elas não respiram e fazem fermentação, e agora a gente vai ver como que elas se alimentam. Elas podem ser divididas em dois grupos principais, as heterótrofas e as autótrofas. Beleza, quando a gente está falando de heterótrofas, quer dizer que essas bactérias, elas precisam de matéria orgânica já criada no meio ambiente, ou seja, que já exista no meio ambiente. E quando a gente fala de autótrofas, quer dizer que elas mesmas conseguem produzir essa própria matéria orgânica e tirar a energia dali. Vamos entender então.
Heterotrófas quer dizer que elas precisam de alimentos já existentes, igual a gente. A gente precisa comer um prato de arroz e feijão para tirar energia. As bactérias precisam se alimentar de matéria orgânica já existente para tirar energia. Elas não vão comer um prato de arroz e feijão, elas vão comer alguns outros tipos de seres vivos, tá bom? Ou alguns outros tipos de células, a gente já vai entender. As autótrofas, elas vão realizar a fotossíntese ou a quimiossíntese para que elas mesmas consigam produzir matéria orgânica e assim ter energia. Beleza. Então, as heterótrofas, elas podem ser chamadas de saprófitas, parasitas ou simbiontes. As saprófitas, elas são muito importantes porque elas vão decompor matéria orgânica. Então, as saprófitas, elas estão bastante envolvidas no processo de decomposição. Quando a gente fala de ciclo de vida, a gente está falando que todos os organismos nascem, se reproduzem, crescem, se reproduzem e morrem, né? E aí, quando eles morrem, eles não desaparecem simplesmente no meio ambiente, eles se transformam, né? E eles se transformam porque existem bactérias, existem fungos, existem outros tipos de organismos decompositores que vão se alimentar deles e aí transformar todos aqueles nutrientes. Beleza? Parasitas. Quando as bactérias são parasitas, elas utilizam matéria orgânica e energia de outro ser vivo. E é aqui, quando elas são parasitas, que elas podem causar doenças na gente ou em outros animais. Então, elas realmente parasitam um outro corpo. Se alimentam do sangue, se alimentam da energia do outro corpo. E aí, a gente vai entender daqui a pouco quais são essas doenças, tá? E elas também podem ser simbiontes. Elas precisam da matéria orgânica já existente, mas elas podem ser associadas a outros seres vivos de modo bom, de modo benéfico. Então, o parasitismo é um modo maléfico de associação. Elas estão associadas com outros animais, mas estão causando doenças. Já quando elas estão nos simbiontes, esses dois tipos de organismos se ajudam, tá bom? Eles se beneficiam simultaneamente. Beleza. E aí a gente tem as autótrofas, que podem ser quimiosintetizantes ou fotossintetizantes. Elas podem fazer fotossíntese quando elas precisam de luz para sobreviver e podem fazer quimiossíntese quando não precisam de luz. E a gente tem sempre espécies que fazem fotossíntese e espécies que fazem quimiossíntese, tá? Falei tudo isso, mas vamos entender caso vocês não entendam o que é matéria orgânica e qual que é a diferença de matéria inorgânica, vamos falar rapidinho sobre isso. A matéria orgânica é aquela que é produzida pelos seres vivos. A inorgânica, ela não é resultado da ação dos seres vivos. O que isso significa? Antes da gente existir, antes dos seres vivos existirem, já existia matéria inorgânica nesse mundo. Já existia. Por exemplo, a água já existia, o gás oxigênio já existia, a amônia, por exemplo, já existia, nitrogênio, que mais? Hidrogênio, tudo isso são matérias inorgânicas, são aqueles compostos químicos mais simples. Agora, quando existe ser vivo e esse ser vivo consegue pegar aqueles compostos químicos simples e transformar esses compostos em algo mais complexo, por exemplo, quando a gente pega água, carbono e hidrogênio e forma, por exemplo, um açúcar, esse açúcar é uma matéria orgânica, porque foi produzida pelos seres vivos, tá? Fez sentido? Então, matéria inorgânica, aqueles compostos químicos mais simples. Matéria orgânica, aqueles compostos mais complexos, por exemplo, o açúcar. Para então a gente fixar muito bem, a gente vai lembrar que matéria orgânica ou substâncias orgânicas derivam de elemento carbono. É muito mais simples a gente pensar isso. Todas as moléculas mais complexas derivam do elemento carbono. E as substâncias inorgânicas são formadas por todos os demais elementos químicos, tá bom? Então, nitrogênio, oxigênio, o carbono sozinho, é uma substância inorgânica, mas quando a gente junta carbono com outros átomos e outras moléculas, a gente forma uma substância orgânica. Vamos lá.
Quando a gente está falando de matéria inorgânica, que por reações químicas gera uma matéria orgânica, a gente está falando de fotossíntese e quimiossíntese. Então, a matéria inorgânica, por exemplo, pode ser a luz solar e a água. Quando isso acontece, a planta ou a bactéria pode realizar fotossíntese e gerar uma matéria orgânica, gerar um açúcar daquilo. Mas quando já existe matéria orgânica e essa matéria orgânica se transforma em inorgânica, quer dizer que está acontecendo o processo de decomposição. Então, se um ser vivo está vivo e ele morre, esse ser vivo, morto, vai acontecer o quê? Ele vai decompor todos os nutrientes, tudo o que compõe o corpo dele vai se transformar em matéria inorgânica por meio da decomposição. Então, esse é o ciclo de matéria que a gente tem no mundo, tá? Beleza, então voltando para esse slide, a gente viu que elas podem ser heterótrofas, que a gente já entendeu como funciona, e autótrofas, que ainda ficou um pouquinho complicado para a gente entender o que é fotossíntese e o que é quimiossíntese. Vamos lá. A fotossíntese, ela vai acontecer quando houver luz, tá? Então, a matéria inorgânica que vai ser transformada em matéria orgânica é luz mais gás carbônico mais água. Quando a gente tem esses três componentes aqui, o organismo que é fotossintetizante pode formar, primeiro, oxigênio e água, tranquilo, a gente conhece, mas essa molécula grandona aqui, ó, quer dizer que é o açúcar, que é a glicose. Então, das matérias inorgânicas são formadas matérias orgânicas e aqui, com esse açúcar, o organismo fotossintetizante pode retirar energia do que ele próprio produziu, certo? E a quimiossíntese é o mesmo processo. Olha aqui, forma glicose, forma oxigênio e forma água também. Só que, ao invés de ter luz envolvida nesse processo, vai ter alguma outra substância inorgânica, vai ter alguma outra matéria inorgânica. Por exemplo, o nitrogênio. Por exemplo, a amônia que eu falei para vocês. Então, são outros compostos químicos, que não é a luz, que vai formar esses produtos aqui, tá bom? Por isso que é a quimiossíntese é a síntese a partir de algum composto químico, beleza? E a fotossíntese é a síntese a partir da luz. Perfeito, acho que vocês entenderam tudo agora, se não, pergunta. Mas vamos lá. Quando a gente está falando, então, de organismos fotossintetizantes ou quimiosintetizantes, ou seja, de organismos autótrofos, a gente está falando de cianobactérias aqui dentro do reino Monera, que são aquelas bactérias que possuem clorofila ou que possuem pigmentos para conseguir captar a luz do sol. Fechou? Geralmente eles são marinhos, eles são aquáticos, tá? Como a gente viu no vídeo anterior. E além das cianobactérias, a gente pode falar também das nitrobactérias. As nitrobactérias, elas não fazem a fotossíntese nem a quimiossíntese, mas são um grupo de bactérias muito importantes para fixar o nitrogênio que existe na atmosfera, tá? E quando a gente está falando aí do metabolismo das bactérias, a gente tem que lembrar que existem nitrobactérias. Porque o nitrogênio que existe aqui, esse nitrogênio ele não pode ser captado pelas plantas, tá bom? E aí, por que eu tô falando de bactéria, mas estou confundindo tudo com planta? Confundindo a cabeça de vocês? Porque tudo faz parte desse ecossistema que a gente vive. Então, as plantas precisam de bactérias para sobreviver. Nós precisamos de outra matéria orgânica, que pode ser animal, pode ser vegetal, e aí tudo então está interligado, porque todo mundo precisa de ajuda para respirar, todo mundo precisa de ajuda para se reproduzir, para conseguir se alimentar. E aí as nitrobactérias são muito importantes por essa fixação de nitrogênio para as plantas. Então, o nitrogênio que existe na atmosfera não consegue ser captado pelas plantas. As bactérias vão pegar esse nitrogênio da atmosfera, fixar também os nitrogênios que estão aqui na Terra, no meio terrestre, e vão conseguir, por meio de algumas reações químicas aqui, levar
esse nitrogênio para as plantas. E as plantas precisam bastante do nitrogênio para poder fazer a fotossíntese delas e aí gerar oxigênio aqui para todos os outros seres vivos. E todo o ciclo se fecha. Então é bem legal vocês lembrarem que bactérias têm um grupo muito especial, que são as nitrobactérias, tá bom? E fazem todo esse processo aqui, importantíssimo para a vida no mundo. Beleza, agora a gente chega no nosso último tópico principal, que é como que as bactérias se reproduzem, tá? Existem dois tipos de reprodução dos seres vivos no geral. Existe a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, a gente vai falar basicamente que é a formação de clones, ou seja, não há variabilidade genética. A gente está falando então de uma célula procarionte que não possui núcleo. Eu falei para vocês que é muito importante, tal, que todo o material genético fica disperso no citoplasma. O que é esse material genético? É o DNA, é aquela receita que vai fazer com que o organismo tenha características específicas. Então, por exemplo, uma bactéria que é heterotrófica vai ter um tipo de DNA que vai comandar que ela seja heterotrófica. Assim como outra bactéria que é autotrófica vai ter um outro tipo de material genético ali, de composição do DNA, que vai comandar que ela seja autotrófica. Da mesma forma para a gente. Então, o nosso DNA vai indicar que o meu olho, por exemplo, precisa ser castanho. Mas o olho do meu pai, por exemplo, pode ser verde. Assim como o olho de vocês é diferente. Então, isso é genética, certo? Essas são as diferenças no material genético das pessoas. Perfeito. A variabilidade genética é muito importante e é a variabilidade genética que gera pra gente todas essas variedades de seres vivos, tá bom? Então, quando a gente está falando de reprodução assexuada, não tem essa variabilidade genética, não tem possibilidades da gente criar um novo organismo, da gente criar novas características, porque é basicamente produção de clones. Mas, quando a gente está falando de reprodução sexuada, que vai envolver trocas de materiais genéticos, há muita variabilidade genética. Então, quando a gente fala de reprodução sexuada, por exemplo, a gente está falando que eu tenho um pai e eu tenho uma mãe que tem características diferentes. O meu pai tem olho verde, por exemplo, a minha mãe tem olho castanho, certo? Juntou lá no zigoto, juntou o material genético da minha mãe e o material genético do meu pai e criou um terceiro tipo de material genético, um novo tipo de material genético, que sou eu. E aí a gente tem, portanto, uma variabilidade genética muito grande, certo? Então são essas trocas de materiais genéticos que vão ser muito importantes para que a gente tenha uma variabilidade aí de seres vivos e variabilidade de características existentes. Beleza, a gente entendeu então quais são esses dois tipos de reprodução que existem em qualquer tipo de ser vivo, tá bom? Mas nas bactérias, a gente vai ver algumas características especiais. Então, a reprodução assexuada das bactérias, elas podem ser chamadas de bipartição ou cisparidade. Bipartição porque é realmente a formação de clone. Uma bactéria vai se partir em duas, em duas. Quando ela se parte em duas, quer dizer que ela formou um clone. E é isso daqui que está acontecendo. Então, eu tenho uma célula procarionte, uma bactériazinha vivendo ali. Essa bactéria vai começar a duplicar tudo que ela tem dentro dela. O citoplasma, todas as proteínas, todas as organelas, que são os ribossomos. Vai duplicar também o material genético. E quando ela estiver preparada, o que vai acontecer? A membrana plasmática dela vai se dividir em dois e vai formar um clonezinho aqui e outro clonezinho aqui. Perfeito. Isso acontece de forma muito rápida. Esse GIF aqui eu trouxe para mostrar para vocês que a reprodução assexuada, por mais que a gente perca a variabilidade genética, por mais que seja ruim nesse sentido, a reprodução assexuada é muito boa porque vai garantir que aquela espécie sobreviva. Então,
a reprodução, ou seja, a produção de clones, vai ser muito importante para que aquelas bactérias consigam se reproduzir, consigam manter a espécie delas dentro de um parasita, por exemplo. Uma bactéria que entra na gente e dá doença na gente precisa se reproduzir muito, muito, muito para conseguir combater, por exemplo, o antibiótico. E a reprodução assexuada vai ser muito importante nisso. Por quê? O antibiótico vai matar uma parte das bactérias, mas elas garantiram que tem clones delas ali para continuar se reproduzindo. E aí por isso a gente precisa ter vários ciclos, vários dias de antibiótico para conseguir matar todos esses clones. Fez sentido? Beleza. Quando a gente está falando agora de reprodução sexuada, a gente está falando que existe uma variabilidade genética, uma recombinação genética ou gênica, tá? E para isso é muito importante o plasmídio, que a gente tanto falou. O que é esse plasmídio? É um material genético à parte de todo esse principal aqui. E aí a gente chama o plasmídio de DNA extracromossômico, porque tá extra, é um a mais desse daqui, tá bom? Vamos lembrar que o plasmídio é isso, super simples, DNA extracromossômico. Ele geralmente tá nesse formato aqui circular, tá? Ele é tipo um anelzinho. E aí, o plasmídio ele vai ser muito importante na reprodução sexuada do tipo conjugação. Existem dois tipos de bactérias, duas espécies, ou dois organismos de bactérias ali envolvidos. Então, eu tenho a bactéria A, por exemplo, e a bactéria B. A bactéria A tem plasmídio. A bactéria B, nesse caso, não tem plasmídio, tá? É um exemplo. Essas duas bactérias vão se encontrar e vão ficar muito próximas uma da outra. Quando isso acontece, elas vão formar uma fusão da membrana plasmática, formando uma ponte. Com essa ponte, o plasmídio ele pode ser replicado ou duplicado ou clonado para outra bactéria. E aí o plasmídio, a cópia do plasmídio passa por essa ponte e chega na outra bactéria. E agora existe a separação das células. Mas por que, já que é uma cópia do plasmídio, como que eu vou afirmar para vocês que essas bactérias possuíram uma recombinação gênica? Porque o plasmídio pode ser clone, pode ser copiado, mas todo o restante do DNA, sabe, daquele material genético principal das bactérias, eles podem ser diferentes. Essa bactéria era do tipo A e essa bactéria era do tipo B. Então, são bactérias diferentes. E agora, a bactéria do tipo B ficou ainda mais diferente, porque além do material genético dela, ela tem um novo tipo de material genético, que é o plasmídio, tá? E eu coloquei essa observação aqui para vocês, que é muito importante. Como o plasmídio possui um DNA próprio, que é aquele DNA extracromossômico, eles podem ser muito resistentes a antibióticos, garantindo que a bactéria consiga sobreviver. Então, por exemplo, se essa bactéria A aqui é uma bactéria parasita que entra no corpo do animal, no metabolismo do animal, para conseguir sobreviver lá dentro, o plasmídio pode ser muito resistente a antibiótico. E aí, essa bactéria consegue continuar vivendo, parasitando aquele organismo, tá? Existe um outro tipo de reprodução sexuada, que é chamada de transdução. E a gente vai entender muito bem esse tipo quando a gente estiver falando de vírus, tá? A gente vai ter toda uma discussão se são seres vivos ou não, se vírus é considerado parte realmente da biologia ou não, e a gente vai entender tudo lá junto com transdução. Por quê? Quando acontece a transdução, a gente está falando de mistura de material genético de bactéria com vírus, tá bom? Então, por isso que existe recombinação genética. Mas isso só acontece porque a gente tem um vírus, não é outra bactéria que vai se envolver com uma bactéria. É um vírus que se envolve com uma bactéria. Depois a gente entende isso. E um outro tipo de reprodução sexuada ou de recombinação genética é a transformação, tá? Essa transformação, basicamente, significa que existia uma bactéria vivendo ali, aí essa bactéria morreu.
Quando a bactéria morre, a membrana plasmática dela explode. E aí tudo que ela tinha lá dentro fica solto aqui no meio ambiente. Então, as partes da membrana plasmática estão soltas, o citoplasma, os ribossomos estão tudo solto. Assim como o material genético fica soltinho aqui no meio ambiente. O que vai acontecer na transformação? Outra bactéria que está viva vai simplesmente incorporar o material genético que estava solto aqui. Ela vai simplesmente incorporar, ela vai pegar para ela esse material genético. E quando ela pega para ela esse material genético, esse material é incorporado ao material genético dela. E aí, por isso, existe essa recombinação, existe essa variabilidade aí do DNA, certo? Só que a transformação é muito importante quando a gente pensa, por exemplo, na biotecnologia, ou seja, nas pesquisas que os cientistas fazem com bactérias. Por quê? Geralmente a transformação não acontece espontaneamente no meio ambiente. Uma célula não vai simplesmente ir lá e abraçar o material genético da outra. Acontece, mas é muito raro. É muito mais comum isso acontecer num ambiente controlado, no laboratório. E essa transformação é muito importante, por exemplo, para que os pesquisadores consigam produzir insulinas para as pessoas diabéticas, tá? A gente pega, por exemplo, os pesquisadores, pegam, por exemplo, o gene de uma bactéria que pode produzir insulina e insere esse gene em outra bactéria, tá? Vai fazer realmente a transformação do material genético de outra bactéria, para que essa nova bactéria também consiga produzir insulina. E aí, os pesquisadores, então, possuem uma colônia de bactérias que podem produzir o hormônio, certo? E aí, uma última coisinha, ainda falando sobre o metabolismo das bactérias. Existe uma coisa muito importante que não é reprodução. Aqui a gente acabou de falar de reprodução. A gente está falando de uma outra característica muito importante, que é a esporulação. O que é isso? A esporulação vai garantir a sobrevivência das bactérias nos lugares mais difíceis do mundo. Vamos pensar que a bactéria, essa do meu exemplo, ela é uma bactéria que é anaeróbia estrita. O que isso significa mesmo? Que na presença de gás oxigênio, elas morrem, tá? Elas não podem sobreviver com oxigênio porque o oxigênio é tóxico para elas. Beleza, vamos pensar então que elas estão aqui no ambiente propício para elas, que é sem oxigênio. Mas, por algum acaso, entra um pouquinho de oxigênio nesse ambiente que elas estão. E agora? O que vai acontecer? Elas vão morrer. Mas, antes de morrerem, elas têm um mecanismo que é muito importante para que elas tentem sobreviver, que é a esporulação. Quando elas estão num ambiente que não é propício, que elas sabem que elas vão morrer, elas começam a ficar num estado que a gente chama de latência. Esse estado latente é como se elas estivessem dormindo, tá? O que isso significa? Que elas vão simplesmente reduzir todo o metabolismo. Então, elas não vão mais pensar em reproduzir, elas não vão mais pensar em se alimentar, elas vão simplesmente ficar quietinhas no canto delas, tentando sobreviver. E isso acontece desse jeito aqui que eu vou mostrar para vocês. Esses dois desenhos indicam a mesma coisa. A gente tem uma célula procarionte aqui perfeita, inteirinha. Quando acontece a esporulação, quando elas começam a perceber que elas podem morrer, toda a parte da célula que não é tão importante para a sobrevivência é jogada fora. Então, grande parte da membrana plasmática, grande parte do material genético também é jogado fora, grande parte do citoplasma, dos ribossomos, de tudo que compõe elas é jogado fora. E o essencial fica dentro de uma cápsula que vai sendo formada. Então, o DNA está aqui dentro, o material genético está aqui dentro, alguns ribossomos, um pouquinho do citoplasma, de nutrientes, estão aqui dentro dessa cápsula, tá? E essa cápsula vai ficando cada vez mais dura, mais resistente para que
as bactérias não morram. Então, elas ficam tudo ali quietinhas dentro dessa cápsula que a gente chama de endósporo, esperando com que o ambiente volte a ser propício para elas. E quando o ambiente volta a ser ótimo para elas, elas voltam a produzir a membrana plasmática, o citoplasma, o material genético volta no tamanho normal. Então, isso é muito legal de bactérias, esporulação. É por isso que elas são super, super, super resistentes, porque elas têm mecanismos de sobrevivência, certo? Ok. Então, só para a gente fechar esse assunto, a importância das bactérias. A gente pode pensar numa importância ecológica, que elas estão abundantemente em todos os ambientes, no solo, na água, no ar, na superfície, dentro de outros organismos. Elas têm a vida latente delas, que é a esporulação. Elas fazem parte da decomposição, muito importante para qualquer ser vivo. E elas fazem parte do ciclo do nitrogênio, como eu expliquei para vocês. Para o homem, especificamente, elas são muito importantes para o uso industrial, ou seja, para produzir alimento para a gente, que é tanto a fermentação, como a gente viu, queijo, vinho, cerveja, também na biotecnologia, que é a formação de hormônios, por exemplo, a insulina. E elas são muito importantes porque elas causam doenças na gente, então por isso que a gente precisa conhecer muito bem elas para poder combater. Ok. Por fim, como a gente está falando de doenças, eu queria apresentar para vocês aqui algumas doenças que podem ser causadas pelas bactérias, tá? Eu preparei um material para vocês só sobre doenças, vou compartilhar, porque lá está descrito tudo certinho, as principais características das doenças e quais são as bactérias causadoras, bem importante. Mas, só para a gente entender como que as bactérias podem ser tão resistentes. Então, a gente já viu esporulação, a gente já viu parte do metabolismo delas, mas existem algumas outras características que vão promover que as bactérias sejam muito resistentes, como, por exemplo, a cápsula bacteriana. A gente tem a membrana plasmática, que dá aquele formato para a célula, mas além disso, nas bactérias, existem, em algumas bactérias, a cápsula bacteriana, que é uma cápsula que vai deixar ela super resistente, e a gente chama isso de fator de virulência. Ou seja, o fator de virulência é quando aquele organismo tem uma habilidade muito, muito, muito grande de causar doença. E aqui nas bactérias a gente está falando então da cápsula, tá? Ela vai proteger as bactérias. Por exemplo, quando uma bactéria parasita um ser humano, por exemplo, a gente tem todas as nossas células de imunidade que vão lá combater por meio da fagocitose, ou seja, vão comer, vão digerir as bactérias, tá bom? Então a cápsula vai proteger as bactérias disso. Também vai proteger do ataque de vírus, que são os bacteriófagos, e também protege da desidratação. A cápsula fica ali guardando água para as bactérias, tá bom? Sem deixar a água evaporar das bactérias. E além disso, a cápsula também vai ajudar na adesão das células do hospedeiro. Então, quando uma bactéria entra, por exemplo, na nossa corrente sanguínea, a cápsula vai poder se juntar ali às células do nosso corpo, das nossas veias, para fazer com que a bactéria fique ali protegidinha e consiga parasitar e consiga roubar os nossos nutrientes, tá bom? Cápsula é muito importante por causa disso, e a maioria das bactérias que causam doenças na gente possui cápsula. Fechou? Gente, era isso sobre reino das bactérias, sobre reino Monera. Bom descanso e qualquer dúvida, tô sempre aqui.